Olá, tudo bem? De volta aqui com o nosso programa agora Arquivo Aracaju, e no programa de hoje vamos conversar com o Sidraque Marinho dos Santos, ex-árbitro de futebol, trabalhou na FIFA, na Federação Internacional, apitou Copa América, faltou muito pouco para apitar também uma Copa do Mundo. E é justamente com ele que nós vamos conversar agora. Sidraque Marinho, tudo bem? Satisfação, né? Trabalhamos juntos algumas vezes já, né, Sidraque? Com certeza, meus cumprimentos a todos que estão nos assistindo. E é uma satisfação, mais uma vez, estar ao seu lado. Como começou a carreira de Sidraque Marinho? Veio de Ilhéus aqui para Aracaju. Conta um pouquinho sua história, Sidraque. Eu vim com 9 anos, houve uma divergência entre meu pai e minha mãe, que se separaram. Quando foi com 9 anos, eles se juntaram novamente, eu vim com ela aqui para Aracaju, só que novamente divergência entre os dois, eu tive que voltar para Ilhéus, e quando foi aos 17 anos eu retornei a Aracaju. E retornando a Aracaju, eu servi o Exército aqui, peguei a seleção do Exército. Naquela época tinha Ricardo, jogador do Sergipe, Paulinho, ponta do Confiança, vários jogadores que eram profissionais aqui em Aracaju. Foi feita uma seleção do Exército, eu peguei essa seleção e nós fomos campeão do Nordeste, o 28BC, nesta época. E o nosso treinador era o Demário Mainá, o Calango. Quando eu saí do Exército, eu tive uma passagem pela Polícia Militar, queria ser oficial da Polícia Militar naquele ano. O então pré-governador do estado, João Alves Filho, disse que Aracaju não tinha condições de manter uma escola de oficial. Os alunos formados aqui em Aracaju tiveram que concluir o seu curso em Salvador. E aí, eu já como policial fui para o Detran. Trabalhar na tesouraria do Detran. E trabalhando na tesouraria do Detran, um determinado dia, eu atendi uma pessoa. Esta pessoa eu não sabia quem era um dos donos de Paz Mendonça. Ele me convidou para ir trabalhar em Paz Mendonça. Eu fui para Paz Mendonça, fiz o curso, passei, fui logo convidado, saí da polícia e fui trabalhar em Paz Mendonça. Paz Mendonça, eu comecei como fiscal de caixa, passei a chefe de caixa, e foi quando houve a inauguração da loja do Siqueira Campos, que ainda naquela época era Paz Mendonça. Eu fui como subgerente para lá. Foi quando passou para Bom Preço, teve a inauguração da loja do bairro São José, e eu já vim como um dos gerentes, que eram 2. No canal ali, né? Na canal. Eu vim como gerente da área de magazine. E em Bom Preço, só como gerente dessa loja, eu passei 9 anos. Foi quando eu conheci João Carlos Smith. Quem é? E eu conhecendo ele, eu sempre atendia ele com cheque, eu que recebia o cheque dele. Um determinado dia ele me convidou para ser árbitro de futebol. E quem era ele? Ex-árbitro de futebol aqui em Aracaju, presidente da comissão de arbitragem naquela época. Por isso que ele me fez o convite. Como é o nome dele? João Carlos Smith, hoje falecido. E aí o que acontece, Anderson? Ele disse, no terceiro convite, ele mandou eu comparecer à residência dele, se eu não me engano, na Rua Distância. Eu fui lá, fiz um ofício, dei entrada para ser árbitro de futebol. Ele disse, agora compre uma camisa preta, uma bermuda preta, um meião preto e uma chuteira preta. Quando tiver tudo, me diga. Eu comprei tudo. Ele aí me colocou para bandeirar um jogo no campo do Sergipe. Isso do campo... um campeonato que tinha aqui de amador, aqui em Aracaju. E era muito disputado. Era muito disputado. Eu fui bandeirar esse jogo. Quando terminou, ele disse, você disse para mim que nunca tinha pego uma bandeirinha, nunca tinha bandeirado jogo nenhum. Esse, na realidade, foi o seu primeiro jogo. Eu disse, esse foi o meu primeiro jogo. Ele só parece que você já vem bandeirando há tempo. Na outra semana, ele me botou para apitar um jogo no campo do Confiança. Eu disse para ele, nunca apitei. Ele aí virou assim, mas você vai, vamos ver. Ele foi e me acompanhou. Terminou, ele foi no vestiário e disse a mesma coisa. Você disse que nunca pegou no apito, que nunca tinha apitado no jogo e apitou desse jeito, só para você já apita há muito tempo. Com uma semana, decisão do Campeonato Sergipano. Sergipe Itabaiana, com a arbitragem do Rio Grande do Sul.
Carlos Rosa Martins. Eu, Sidraque Marinho, o assistente número 1, e o finado Pedro Bonfim. 78, mais ou menos. 79, por aí. O assistente número 2, Pedro Bonfim. Eu bandeirei o jogo, terminou, dali ele começou a me colocar para trabalhar, apitando e bandeirando. Ô, Sidraque, mas você já tinha noções das regras de futebol, algo nesse sentido? Eu joguei bola, Anderson. Eu nunca tinha pego uma regra de futebol para ler, não nego para ninguém. Eu nunca tinha bandeirado, nunca tinha apitado nem brincando. Nem brincando. Foi meu primeiro jogo, esse bandeirando no campo do Sergipe e apitando o do campo da Confiança. E logo em seguida já entrei bandeirando a decisão do Campeonato Sergipano. Sergipe Itabaiana. Foi quando eu comecei a trabalhar. E aí Laércio, o finado Laércio Ribeiro dos Santos, Antônio Vieira de Góes, era Zé Carlos Santos Oliveira, Luiz Santos, todo jogo pedia Sidraque Marinho para bandeirar. Era eu e Zé Ailton bandeirando para eles. Zé Ailton. Direto. Lembro. Foi quando eu fiz o teste na CBF. E aí o meu primeiro ano só me escalavam para bandeirar no Nordeste. Eu bandeirava para Raid, para Arnaldo, para Bregalda, Luiz Carlos dos Santos. Só fera, hein? Só fera que vinha de São Paulo, Rio de Janeiro, eu ia para Recife, Maceió, Natal, Salvador, bandeirar para eles. No meu segundo ano, Jailton já era o presidente da comissão de arbitragem. Eu cheguei para ele e disse, não quero bandeirar mais, eu quero apitar. Ele aí virou e disse, e aí o teste que vai ter na CBF? Eu disse, se for para bandeirinha eu não vou. Fiquei em casa. Quando eu menos espero, eu disse, Ailton, chega em casa. Bora fazer o teste? Doutor Wilson quer falar com você, presidente da Comissão de Arbitragem Nacional, da CBF, que estava aqui em Aracaju. Eu vim e falei com ele. Ele aí virou e disse, bora, venha fazer o teste que eu vou lhe dar a oportunidade. Aí eu fui e fiz o teste. Com uma semana, ele me colocou para apitar um jogo em Alagoinhas da Catuense. Que você lembra que naquela época a Catuense era Série B, que não existia C nem D. Toda de amarelo. Era B e A. Apitei o jogo da Catuense. E era um time que dava trabalho, viu? Catuense da Bahia. E era uma boa equipe. É lá de Catu. De Catu, e o dono da empresa de ônibus é Catuense, era o mesmo nome do time. Aí, na outra semana, ele me escalou para apitar em Caruaru, um jogo do Central. Em seguida, me mandou para Fortaleza, para apitar um jogo Ceará e Remo do Belém do Pará. Só que tinha um jogo de volta em Belém do Pará. O árbitro, Sidraque Marinho. Eu fui apitar. Remo e Ceará, o jogo de volta. O campo super lotado lá em Belém do Pará. Quando eu voltei, os meus colegas de arbitragem, na quarta-feira, não, terça-feira, todo mundo rindo alegre. Eu disse, o que está acontecendo? Só o presidente da federação vai lhe informar. Era naquela época, Alceuá Gonçalves. Que ano isso, mais ou menos, Sidraque? 74. 74 ainda? Não, 79, desculpa. 79. Aí o que acontece? Alceuá, e quando estamos na reunião, Alceuá, quero Sidraque, eu estava atrás, levante. Eu levantei, vem aqui me dar um abraço. Eu fui a ele. Chegou lá, ele me abraçou e disse parabéns. Pela primeira vez, um árbitro sergipano apita no Maracanã e um jogo de um time carioca. O jogo de volta, Flamengo e Blumenau de Santa Catarina pela Copa do Brasil, já passei na quarta ou quinta fase da Copa do Brasil. O jogo de ida foi empate lá em Blumenau, Zico fez o gol do empate, foi para o Alambrado e para vibrar com a torcida. Na volta foi advertido com cartão amarelo. Blumenau, um frio danado, né, Sidraque? Foi grande, uma revolta danada. E aí eu apitei o jogo do Maracanã. E o curioso, Anderson, terminei o jogo, Zico era o capitão do time do Flamengo, foi substituído no segundo tempo, e porque no segundo tempo entrou Djalminha, Bugica, centroavante, no lugar de Nunes, o Moreno. e Marcelinho Carioca. O lateral esquerdo era Leonardo, não era Júnior, Leonardo. Zico foi, passou a abraçadeira de capitão para Leonardo, veio e me deu um abraço. Garoto, siga em frente, parabéns, você vai ser um grande árbitro. E Zico, quando eu estou no meio de campo, que terminei o jogo, o rapaz que tomava conta do vestiário, tinha um rádio que não tinha mais tamanho dentro do vestiário, ele correu no meio de campo, me pegou pelo braço e saiu me puxando.
Venha ouvir. Quando eu cheguei lá no vestiário, estava os comentários da Tupi sobre a arbitragem. A menor nota que me deram foi 9,5. Ele passou para a Globo. Aí só saía 10. Quando chegou em aquele Edenir Menezes, aquele que foi treinador depois, veio ser treinador do Flamengo. O radialista? Não, o comentarista da Globo, que foi depois treinador do Flamengo. Ele morreu tem pouco tempo agora. Luiz Mendes, não é isso? Era Luiz Mendes? Era Luiz Mendes. Ele morreu tem pouco. Apolinho? O Apolinho. Apolinho. Foi o Apolinho. Aí o que aconteceu? Ele aí virou e disse, olha, surge uma grande fera da arbitragem brasileira. Eu escutando isso tudo no vestiário. Olhe da cidade que ele é, Aracaju. Não tem nem futebol. A menor cidade do Brasil, mas olha o que eu estou ouvindo. Vocês estão escutando. Este rapaz, Sidraque Marinho, vai ser um dos melhores árbitros do Brasil, se não for o melhor. Mesmo assim. E a minha nota para ele é 10. Aí o que acontece? Anderson, volto para Aracaju. Quando eu cheguei em Aracaju depois, eu fui escalado para um jogo em Minas Gerais. A Federação Mineira mandou me tirar do jogo. Dizendo que Aracaju não tinha futebol, principalmente arbitragem. Não aceitou. A Federação Preconceito Mineira. Já vem, né? Já vem. Eu passei muito preconceito pelo Brasil afora. O que aconteceu? O presidente da Comissão de Arbitragem não me tirou da escala e o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, disse que não tirasse. Eu permaneci na escala. Eu fui, apitei o jogo, foi um jogo do América Mineiro, o América meteu 4, 2 gols de Palhinha, o filho do vento, filho do vento. Palhinha que jogou no São Paulo. Logo em seguida eles foram para o São Paulo. Palhinha e o 10 do América, todos os 3 foram. Quando terminou o jogo, a comitiva toda, presidente da Federação Mineira, com toda a diretoria da Federação Mineira, entrou em campo e ficaram assim comigo. Todos eles eu no meio. O presidente veio e disse, você soube, está sabendo de toda a história, não está? Eu disse, estou. Se não quiser comentar, não comente. Sidraque, ninguém lhe conhecia, eu pedi para ele tirar da escala. Mas hoje é o contrário. Nós temos no final da próxima semana a decisão do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. O árbitro vai ser você. E eu vou entrar em contato com a CBF. Eu fui fazer. Depois eles me convidaram. Foi quando eu fui fazer o meu primeiro jogo em São Paulo também, Guarani e Palmeiras. 1-0 para o Guarani, gol de Silva, um centroavante alto que jogava com a perna esquerda. Gol dele, 1-0. Fará foi com o Reinaldo no meu vestiário e me convidaram para apitar em São Paulo. Eu fui apitar em São Paulo. Depois, a Federação Paulista convidou Dacildo Mourão, Wilson de Souza Mendonça, Antônio Pereira, Cerdeira, quase todos os FIFA para apitar em São Paulo. Aí o que acontece? Era o Cerqueira, né? Armando Marques assume a comissão de arbitragem. Conversando com o presidente da CBF, o presidente mandou todas as federações chamar os árbitros, voltarem para seus estados. Aí eu continuei em São Paulo. Armando aí ligou para mim. Por que todo mundo retornou aos seus estados e você não retornou? Vim aqui conversar comigo. Eu peguei um voo, São Paulo, Rio, e fui falar com o Armando. Aqui como nós estamos. Né? Por que você não voltou para Aracaju? Eu aí virei e disse, quando você apitava em todo o Brasil, todo o estado do Brasil. Por quê? Porque eu era um árbitro neutro, foi a resposta que ele me deu. Eu disse, mas o que me custava você era árbitro carioca, e apitar no Brasil todo. Eu também sou um árbitro neutro. Eu sou de Sergipe, mas sou árbitro neutro. Por isso que eu não voltei. Ele aí virou e disse, mas se você continuar apitando em São Paulo, vão pensar que você é árbitro paulista, eu não vou poder lhe colocar para apitar jogos de time paulista com carioca, com mineiro, com gaúcho. Não vou, disse, não tem problema, você não me coloca. Agora eu não vou voltar, eu vou continuar. E toda vez que Aracaju, para a cidade de Sidraque Marinho, qualquer jogo, eu vou apitar. É tanto que eu estava em um jogo, Palmeiras e Corinthians, é o primeiro jogo da decisão, Carivaldo ligou e disse, eu quero Sidraque aqui em Aracaju. Eu vim de São Paulo apitar o jogo aqui em Aracaju. Foi um Sergipe Confiança. Sergipe Confiança. Eu vim apitar. Não apitei Palmeiras e Corinthians, eu vim apitar em Aracaju. E o que aconteceu? A abertura do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras no Maracanã.
Não, minto. Vasco e Corinthians, que foi o árbitro, Sidraque Marinho. Logo em seguida, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, Sidraque Marinho novamente, que ele disse que não ia me colocar. Eu continuei apitando. Que ano os isso, jogos. Sidraque, mais ou menos? Foi na década de 90. 90. Já. Agora, aí, você já tinha 95, estudado mais um menos, pouco, 90. Não, regra aí de já outra futebol, coisa. já era da FIFA? Aí foi quando, em 94, eu já entrei no quadro da FIFA, em 94. 94. 94. Aí fiquei em 94, 95, 96, 97 e 98. Apitou vários Em 99, jogos internacionais. Vários jogos. Eu apitei. Copa América. Eu apitei jogos da seleção brasileira, eu apitei Brasil e Bósnia, Brasil e Tchecoslováquia. Amistoso. Eu apitei abertura da eliminatória para a Copa do Mundo de 98, Colômbia e Chile, com Valderrama e Higuita. Daqui do Brasil tinha Aristizábal, que jogava no time do São Paulo, tinha Asprilla, que jogava no Palmeiras, e Ricon, que era o capitão do Corinthians, o volante. Ricon morreu. Faleceu Teve no acidente automobilístico carro, lá na Colômbia, ele faleceu. Então, eu apitei vários jogos da eliminatória da Copa do Mundo. Os dois árbitros que mais apitou o jogo da eliminatória foi eu e Márcio Rezende de Freitas. E Copa América? E aí terminou Márcio indo à Copa do Mundo e no ano de 98 eu fui escolhido o melhor árbitro do Brasil. E Márcio é quem foi à Copa do Mundo. Eu lembro que ali na época você ficou muito chateado com aquilo, né? Eu fiquei, porque eu esperava e me deram um prêmio de consolação indo apitar em Portugal, sub-20. Copa do Mundo sub-20. Então eu me lembro que naquela época, no hotel que eu fiquei, a seleção brasileira sub-20 ficou. E o goleiro da seleção brasileira tinha 17 anos, que é hoje o goleiro do Fluminense, que era do Cruzeiro. Fábio. Primeiro, Fábio, foi Vasco, Cruzeiro e hoje Fluminense. E Fábio veio aqui com o Vasco. Na hora que terminou o jogo, ele me viu na arquibancada, tirou a camisa e jogou para mim, nós de todo mundo. E terminou um assistente levando a camisa dele. Ele jogou muito tempo no Cruzeiro, né? Muitos anos. Ele era um dos ídolos do time do Cruzeiro. Ô Sidraque, Copa América? Não, eu não cheguei a apitar a Copa América. Eu falei Copa América, não. Eliminatórias, né? Eu apitei a eliminatória da Copa do Mundo de 98. Foi 2 vezes eleito o melhor árbitro do Brasil, foi isso? Eu fui por votação 3 vezes. 3 vezes? 96. Olha, em 95, Arnaldo César Coelho ligou para mim, para avisar que eu estava disparado em primeiro lugar na votação. De última hora ele disse, Sidraque, não sei o que aconteceu, mas vai dar Márcio. Aí deu Márcio. Quando foi em 96 eu fui eleito o melhor. Em 97 eu apitei tudo. As decisões mais importantes do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Carioca, Mineiro, Campeonato Brasileiro. E aí Armando virou e disse, você foi eleito disparado o melhor árbitro do Brasil, Armando Marques. Para mim, na vista dos meus 2 assistentes, Heriberto Pessoa e Jorge Paulo Alves de Brasília. Heriberto Sergipano. Da Sergipano, que foi para a final comigo, Vasco e Palmeiras no Maracanã. E aí o que aconteceu? Você foi escolhido disparadamente o melhor árbitro do Brasil. Mas quem vai receber o prêmio é Paulo César de Oliveira, porque houve um temporal na cidade de Cruzeiro, derrubou a casa dos pais dele, a CBF vai dar esse prêmio a ele para repassar para o pai. Aí disse, está tudo bem, então vocês passam o troféu para ele também, que eu não vou para o local. Nada a contestar sobre o prêmio que eu estou dando a ele. Agora, o importante é que saiba que eu fui escolhido pela imprensa brasileira como o melhor árbitro do Brasil em 97. Eu disse isso para ele. Mas quando foi no dia da festa dos melhores do ano, eu não fui. A grande frustração do Sidraque, então, foi realmente não ter ido à Copa do Mundo naquele ano. Só me faltou Copa do Mundo. Só me faltou Copa do Mundo. Que eu Mas lembro, o restante tudo eu lembro apitei. na época que a imprensa ventilou bastante que foi uma injustiça muito grande. Porque você estava numa fase melhor do que o Márcio Rezende. A própria imprensa de Minas Gerais achava que quem ia para a Copa do Mundo era eu. Principalmente a Rádio Itatiaia. Ela achava que quem ia à Copa do Mundo era o Sidraque Marinho. Até porque eu fui escolhido em 98 disparado o melhor árbitro do Brasil. E apitei tudo. E apitei tudo novamente. Eu tenho um problema, Anderson, importante. Eu sou o único árbitro do norte e nordeste do Brasil
não é porque eu estou aqui e estou falando não, viu? Eu sou o único árbitro norte e nordeste do Brasil que fez no mesmo ano 3 decisões dos estados mais importantes do Brasil. Mineiro, Carioca, Vasco e Botafogo, olha, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Vasco e Botafogo, São Paulo e Corinthians, o paulista. O único do Norte e Nordeste que fez essas 3 decisões no mesmo ano. E daí eu fiz Campeonato Nordeste, Campeonato Copa do Brasil, Palmeiras depois de Cruzeiro, decisão. Eu fui, este mesmo ano, eu fiz de Belém de Pará, Remo e Paysandu, Ceará e Fortaleza, América e ABC, Picos e Coriçaba, lá em Picos. No Piauí. Então, eu fiz muitas decisões em 98. Sidraque Marinho ganhou dinheiro no futebol como árbitro? Vai responder no próximo bloco aqui no programa Arquivo Aracaju. De volta aqui com o nosso programa Arquivo Aracaju, hoje conversando com o ex-árbitro de futebol da FIFA, inclusive o Sidraque Marinho. Sidraque, deu para ganhar dinheiro com o futebol? Fez seu pé de meia na época? Naquela época, Anderson, apesar da cota de arbitragem ser baixa, que era baixa naquela época, mas tinha outra vantagem. Toda renda superior a 120 mil, o que ultrapassava. Se desse 280 mil, era 1% para o quarteto de arbitragem. 50% do árbitro e os 50% era dividido entre os 2 assistentes e o árbitro reserva. Então, eu fiz alguns jogos que deu a renda altíssima. Basta lhe dizer que eu fiz um jogo no Maracanã, Flamengo e Vasco. Eu fiz 2 seguidos, Flamengo e Vasco, que um deu 108 mil pagantes e outro deu 98 mil pagantes naquela época. E uma coisa que eu ficava orgulhoso e alegre é quando eu entrava em campo, eu escutava sempre grito na geral, porque ficava mais próximo do campo. E aí, quando eu olhava, era sempre o sergipano gritando. Sempre o sergipano. Um amigo nosso, Edilson Souza, que quase toda vez que eu ia apitar no jogo na Vila Belmiro, ele aparecia. Aí ele disse: Sidraque, tem um amigo seu de Aracaju, Edilson Souza. Eu disse: pode colocar ele. E sempre acontecia essas coisas, Anderson. Eu fiz um jogo mesmo, Grêmio e Palmeiras, no Rio Grande do Sul, onde eu estava conduzido, mandei um atestado para a CBF dizendo que eu não podia apitar. O presidente da comissão de arbitragem ligou para mim: Ives Mendes, você vai apitar de qualquer jeito. Eu, no momento, não tenho árbitro para esse jogo. Só tenho o Sidraque Marinho. Que jogo foi? Grêmio e Palmeiras. Porque o jogo de ida em São Paulo teve muita briga. Até os treinadores brigaram. Vanderlei Luxemburgo e o treinador do Grêmio. Na época era Filipão? Felipe Scolari, Filipão, era o do Grêmio. Os 2 brigaram. E aí o que acontece? Eu tive que ir. Eu liguei para Carlos Eugênio Simon e disse: meu amigo, eu estou com a perna que não aguento. Consigo uma pessoa para me dar uma infiltrada na coxa. Ele levou, diga quem? O médico do Internacional de Porto Alegre. O médico, quando chegou na porta do vestiário, apertou minha mão e fez assim. Eu disse: por quê, doutor? Ele disse: meu amigo, eu sou médico do Internacional entrando no campo do Grêmio. Nossa. Ele disse: não tem problema, hoje o senhor é profissional. Ele foi, fez a infiltração, eu apitei o jogo. Quando terminou, Vanderlei Luxemburgo entrou dentro de campo correndo para me abraçar. Aí Filipão ficou parado lá, todo estufado, de braço cruzado. Eu disse: você vai ficar aí, é? O jeitão dele. Você vai ficar aí, não vai entrar em campo não, é para me dar um abraço. Ele veio, quando ele veio me abraçar, eu disse: não, abracei ele. Aperte a mão dele, abracei ele, os 2 tinham brigado no jogo de ida. Ele apertou a mão, os 2 se desculparam, se abraçaram e depois saímos para jantar à noite depois. Coisa boa. Eu fiz a amizade dos 2. Depois, Filipão foi para o Cruzeiro, apitou um jogo do Cruzeiro e foi expulso por Simon. Ele ligou para mim para perguntar o que era que Simon tinha contra ele. Eu disse: não é eu que sei.
Se ele lhe expulsou, porque você deu algum motivo para ser expulso. Ele não vai lhe expulsar por expulsar, até porque você é gaúcho como ele é. Gaúcho, tio. É, os dois gaúchos. Ô, Sidraque, então, pelo que você disse, deu para ganhar um dinheiro e aí você fazer o seu pé de meia na época. Até porque naquela época, Anderson, eu sempre investia em imóvel. Todo o dinheiro. Você sabe que dinheiro é vendeval. Você está com dinheiro, gasta logo, verdade. gasta logo. E eu empregava. E graças a Deus eu fiz minha independência com o dinheiro que eu recebi de arbitragem. É tanto, quando eu saí do Bom Preço, naquela época, que foi uma coisa curiosa, eu fui escalado para apitar um jogo Remo em São Paulo, lá em Belém do Pará, e tinha um supervisor de Recife aqui em Aracaju. Então, na hora eu avisei que eu estava precisando sair às 15 horas para pegar um voo das 17 para ir para Belém do Pará, para fazer esse jogo. Na mesma hora, ele olhou para mim e disse: você é gerente de loja. Gerente de loja não pode estar abandonando a loja. Ele disse: eu tenho 4 encarregados e eu confio em todos os 4. Todos são da minha confiança. Eu confio nos 4 e eles têm condições de levar a loja tranquilo, sem problema nenhum. E outra coisa, eu recebo da empresa, eu vou trabalhar 8 horas. Eu trabalho 12 e até 15 horas já trabalhei aqui durante o dia e a semana toda. Eu trabalho até dia de domingo aqui, que eu venho para cá. Eu nunca procurei a loja ou a direção da empresa para dizer que eu trabalho a mais e não me pagam. Hoje eu estou precisando, vocês estão falando isso. Então eu vou tomar decisão. Quando eu vou para o jogo e quando eu voltar vocês vão saber qual foi a minha decisão. Eu fui, apitei o jogo. Quando eu retornei, eu dei a minha carteira para assinar para eles darem baixa. Eles não quiseram, fiquei ainda um mês, eles sem querer dar baixa, até quando deram baixa. E ao dar baixa, eu já apitando direto, recebi o convite de apitar em São Paulo, na Federação Paulista de Futebol. E aí eu apitava no Brasil todo. E aí eu passei a ganhar dinheiro, com certeza, não nego para ninguém. Aí eu ganhava dinheiro apitando em todos os estados que eu era convidado. Então não era a cota que eu recebia de Campeonato Brasileiro, era sempre uma cota superior. Ô, Sidraque, eu lembro, tem uma história curiosa. Seu Romário, o baixinho Romário, tetracampeão mundial, Romário muito polêmico, como sempre, veio jogar um amistoso aqui contra o Sergipe, Flamengo e Sergipe. E todo mundo pagou ingresso, pessoal, para ver Romário jogando. Mas Romário aprontou, não foi isso, Sidraque Maria? Foi um lance em que o Flamengo foi pro ataque, a defesa do Sergipe fez a falta, eu fiz a barreira, Branco cobrou a falta, a bola bateu no travessão, voltou. E, se eu não me engano, Oswaldo, o volante do Sergipe, deu um chutão para frente. E no contra-ataque... Oswaldo jogava com a 5. Era. No contra-ataque, André Luiz, zagueiro do Flamengo, derruba na entrada da área um jogador do Sergipe, o atacante. Eu corri para a marca do pênalti, que é onde dava os 9,15 metros. E daqui a pouco apareceu o Romário, diminuindo a distância da barreira. Diminuindo a distância. E eu falando para ele: da barreira aqui, Romário, era aqui. E ele vinha e puxava a barreira. Eu levava a barreira para a marca do pênalti e ele diminuía. Eu estava nesse jogo. E aí o que aconteceu? Eu aí fui advertir ele. Na hora que eu adverti ele, disse: olha, o povo que está aqui no campo pagou para me assistir, não foi você. E se você me expulsar, você apanha. Eu aí respondi para ele: então eu vou lhe expulsar, que eu quero ver quem vai me bater. Se é você ou um torcedor que vai invadir o campo. Eu fui e expulsei ele. Ele foi pro banco de reserva e ficou sentado. Eu vim cá. Mandou ele eu tenho contato hoje, tenho contato direto com ele, que era o chefe de segurança do Batistão. Naquela época, Tenente Magno. Eu cheguei para ele e disse: ó, ele está expulso. Ele não pode ficar no banco. Magno olhou para ele e disse, escutou o que ele disse, saia. Aí ele saiu e foi para a arquibancada. Essa história é engraçada porque foi frustrante. A torcida pagou o ingresso para ver Romário jogar. Ali foi no primeiro tempo ainda, não foi? Primeiro tempo. Sidraque, aquela expulsão. E a época, ele e Branco, né, tinham saído, ficado na noite e tal. O Romário não bebe, é interessante, né? O Romário ele não gosta, nunca gostou de beber, apesar de gostar da noite. E aí ele desafiou o Sidraque colocou para fora e a torcida que foi assistir o Romário ficou a ver navios. Sidraque, tem outras histórias curiosas no futebol, não tem? Algum dirigente já entrou no vestiário para tentar te intimidar, Sidraque Maria? Entrar no meu... Eu nunca permiti. Eu sempre tive respeito por todos os dirigentes de futebol. Eu me lembro muito bem
que um determinado dia, José Aparecido, na minha época, ele era árbitro FIFA também. Era o da Bahia? São Paulo, bancário. E ele me contando que ele, ao descer do hotel, ou do apartamento dele, um torcedor virou e disse, ele ia apitar o jogo do Corinthians. Corinthians ganha hoje, você quer quanto? Felizmente, isso é coisa que sai da boca de torcedor. Ele terminou se prejudicando e perdendo o escudo. E aí vem a pergunta que você me fez. Eu nunca dei liberdade a nenhum dirigente entrar no meu vestiário. Para vocês que estão me assistindo, vou dizer uma coisa. Eu já vou completar 10 anos como administrador do Batistão. Da Arena Batistão aqui em Aracaju. Eu não vou a vestiário de árbitros. Todos perguntam, até os mais antigos, por que é que eu não vou no vestiário? Sabe por que eu não vou? Eu sou administrador do campo. Se eu for a vestiário de árbitro, alguém vai pensar que eu estou indo com conversa fiada, que tem o ser humano pela cabeça dele passa de tudo. Favorecer coisa algum boa time, ou ruins, maldade. Aí eu não vou a vestiário. E eu me lembro que eu fui fazer um jogo Portuguesa e Flamengo no campo da Portuguesa. Canindé. No Canindé. Quando eu cheguei no meu vestiário, tinha um ex-árbitro FIFA. Quando eu cheguei no vestiário, eu perguntei a ele, você está fazendo o que no meu vestiário? Ele disse, não, eu vim aguardar a sua chegada. Eu disse, aguardar minha chegada no vestiário? Estranho. Estranho. Eu estou chegando, só tem você no meu vestiário, sentado, aguardando. Por gentileza, não tenho nada para falar com você. Eu queria que você se retirasse do meu vestiário. Um ex-árbitro FIFA de São Paulo. Na hora em que ele saiu e que eu estou me dirigindo ao campo de jogo, já pronto, para o jogo Portuguesa e Flamengo, ele estava com os dirigentes da Portuguesa. Olha o que passou pela minha cabeça. Ele foi para lá, para ir com conversa mole para o meu lado, e depois dizer aos dirigentes da Portuguesa, não se preocupe, está tudo certo. Esse foi o que passou pela minha cabeça. E eu ainda disse, para os assistentes que estavam ao meu lado, bandido. Ele é um bandido. E eu não quero mais papo com ele para nada. E aí o que acontece? Eu fui fazer Flamengo Internacional de Porto Alegre, em Porto Alegre. E lá, quando eu estou no vestiário, um cabo da polícia, que estava no meu vestiário com mais 2 policiais, chegou e disse, Sidraque, tem uns dirigentes do Internacional querendo falar com você. Na hora em que eu cheguei na porta do vestiário, tinha vários. Eu disse, cabo, avisa os dirigentes do Internacional que eles estão equivocados. Aqui é vestiário de árbitro. O do Internacional mais na frente, aqui no corredor. Um deles levantou um pouquinho o tom da voz e disse, mas eu quero falar com você. Eu disse, eu não venho a campo para falar com o dirigente. Venho para apitar, né? Eu venho para apitar. Ele disse, mas eu quero falar com você. Eu disse, não, você não vai falar comigo. E se você tentar, eu vou bater a porta na sua cara. Ele disse, você sabe quem eu sou? Eu disse, sei. O que você é em Brasília. Mas aqui sou eu. Se você não sair da minha porta, eu bato a porta na sua cara. Eu disse, eu quero ver se você é homem. Eu bati a porta na cara dele. Não nego de falar o nome dele. Ibsen Pinheiro. Era deputado federal. O vice-presidente do Internacional de Porto Alegre. Bati. Em local nenhum do Brasil, nunca eu dei liberdade a ninguém adentrar meu vestiário, dirigente, para nada. Nunca permiti. Eu tive uma vez que eu fui apitar um jogo em Recife. Quando eu cheguei em Recife, antes de chegar, eu recebi uma ligação. O Wilson de Souza Mendonça. Cuidado, hein? A imprensa pernambucana está fazendo a cabeça da torcida. Contra você. Eu fui. Quando eu cheguei em Recife, chegou um dirigente da Federação Pernambucana com o presidente e entrou no meu vestiário. Eu disse, ô presidente, está fazendo o que no meu vestiário? O presidente da Federação Pernambucana de Futebol. O senhor está fazendo o que no meu vestiário? Ele disse, eu vim trazer uns recortes de jornal para lhe mostrar. A imprensa pernambucana está dizendo que clube pernambucano não ganha com você apitando. E aí eu vim trazer seu corte do jornal.
Eu simplesmente disse obrigado, recebi os recortes. Ele disse, leia. Eu disse, não vou ler nenhum, eu vou fazer isso. Rasguei inteiracinho na cara dele, rasguei e disse, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Joguei no vaso sanitário na vista dele e dei descarga no vaso sanitário. Eu disse, presidente, eu apito o jogo, eu não faço gol e nem jogo em time nenhum. Sou árbitro de futebol. Eu não vou para campo para fazer resultado. Sabe o que aconteceu? 20 e poucos minutos eu expulsei o jogador do Sport e o Sport perdeu da Portuguesa dentro de Recife, esse mesmo dia. E o Sport perdeu. Eu nunca tive, é uma coisa que eu nunca tive. Foi receio, medo de nada disso, nada. Eu fui apitar um jogo na Bahia. Quando eu cheguei na Fonte Nova, tinha lá, o rapaz ficava no vestiário com rádio. A Rádio Sociedade da Bahia tinha um comentarista fazendo comentário. Mas, novamente, o Sidraque Marinho não gosta do estilo baiano. Bahia e Vitória não ganha com ele jogando. Árbitro sofre. Não gosta, não ganha com o Sidraque apitando. E eu escutando aquilo, me aprontando. Eu disse, garotão, por gentileza, desligue o rádio. Ele olhou para mim e disse, o rádio é meu. Eu disse, então agora sai você e o rádio do meu vestiário. Sai você e o rádio do meu vestiário. Ele aí não saiu, eu fui chamar a polícia. Eu disse, tira esse rapaz daqui com o rádio do meu vestiário. E ainda mais desconcentrando, né? Aí os policiais chegaram e tiraram ele. Sabe o que aconteceu? Terminou o jogo, o Bahia perdeu. Perdeu. Eu aí liguei para Ives Mendes. Não me escale mais em jogo de baianos. Eu disse, por quê? Porque a imprensa baiana estava dizendo que você está me colocando para fazer resultado contra o time da Bahia. Então eu não quero que você me coloque mais em jogo de baiano. Ele disse, eu vou lhe colocar. Até porque eu nunca lhe fiz esse pedido e jamais eu farei. E é problema deles, eles não ganham jogo, por que quero? Eu disse, não me escale. E se eu lhe escalar, eu disse, eu não vou. E vou dizer por que eu não fui para o jogo. Problema deles, não me bote. Sabe o que acontece? Com pouco tempo, Bavi, Ives liga para mim. Aqui, ó. Ofício da Federação Baiana, assinado por Vitória Bahia, presidente da Federação Baiana. Árbitro do jogo, só querem Sidraque Marinho. Eu disse, aí eu vou. É Bahia Vitória, eu vou. Eu fui, apitei, quase que saí no braço de todo mundo do campo. Ô, Sidraque, bem interessante. Estamos chegando aqui ao final do programa e aí eu deixei essa pergunta realmente para o final. A qualidade da arbitragem no Brasil está muito ruim? Sim, não e por quê? Não, Anderson, o presidente de comissão de arbitragem jamais escala um árbitro para fazer resultado. Não existe isso. O pensamento dele é o melhor possível. Ele sempre, quando escala, ele está pensando que está escalando o melhor. O que eu venho pensando, quando assisto os jogos, é que o árbitro, ele está entrando em campo, pensando no VAR. Porque muitas vezes, o árbitro e o assistente aguarda o lance vários minutos, segundos ou até minutos, para decidir, esperar uma decisão do VAR. E que não pode ser assim. Eu fico sentindo, eu estava assistindo mesmo um jogo do... Agora, Sul-Americana, com o árbitro da Colômbia, que apita direto tudo. Ele custa muito para decidir. Só parece que hoje a arbitragem, eles estão com receio de decidir uma coisa e o VAR apresenta outra completamente diferente. Que é o que vem acontecendo. O VAR na Europa, o tempo é rápido e eles interferem muito pouco, principalmente na parte técnica. Mas infelizmente no Brasil eles interferem em quase que tudo e custa muito para decidir. Mas muito mesmo, principalmente em impedimento. Porque essa pergunta que eu fiz foi especificamente para o futebol brasileiro. Se essa qualidade caiu. O que acontece também, antes, que eu acho que deve ser melhorado no Brasil, é que o Brasil é grande demais. É grande demais. E aí cada estado tem um instrutor. Aracaju tem um, Bahia tem outro, Rio tem outro, São Paulo tem outro, Rio de Janeiro tem outro. E aí nem todos falam o mesmo idioma para os alunos que estão
numa sala de aula. Eu acho que para você participar de um quadro de árbitro da CBF hoje, tem que vir instrutores da CBF, todos falando do mesmo idioma do Brasil todo. A mesma língua. Para todo mundo aprender a mesma coisa. E aí, no fundo do fundo, todo mundo quer trabalhar, a arbitragem é um emprego. Não vamos dizer que não. Futebol é um emprego. Todo garoto de futebol pensa em quê? Todo garoto pensa em jogar futebol. Hoje é arbitragem. Todo mundo quer ser árbitro de futebol. Mas nem todo mundo está preparado para ser árbitro. Infelizmente, não está. Você bota 10, se você tirar 2 árbitros de 10 que estão fazendo o curso, já é um lucro. Às vezes você coloca numa peneira de clube 200, 300 meninos, tira um, já está bom demais, 2, né? É isso que vem acontecendo, Anderson. E aí, infelizmente, você vê muitos árbitros estranhos apitando e muitos árbitros precisando melhorar muito a sua qualidade. Sidraque Marinho dos Santos, muito obrigado, Sidraque, suas considerações finais. Agradecer a você pelo convite. A amizade continua sempre sendo a mesma, já que nós trabalhamos juntos, está lembrado? Verdade, você como âncora e eu como comentarista, Paulo Júnior também como comentarista, e Barroso Guimarães como comentarista. Um tempo bom, nós trabalhamos em rádio também, e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, Sidraque. O programa Arquivo Aracaju vai ficando por aqui, prometendo voltar a semana que vem. Abraço e até lá.